Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento em que me estejam aqui a acompanhar no canal das 12 oficinas, nesta oficina que é a oficina 10, a oficina do Parlamento. A oficina do Parlamento tem a ver com política, tem a ver com a energia de Capricórnio, com a energia saturnina, tem a ver aqui o Parlamento com as 48 leis do poder de Robert Greene e com o príncipe de Maquiavel, ou seja, quais são as leis do poder, o que é que se encontra por trás disto obviamente que aquilo que eu vos tentei trazer aqui ao longo destas, que já são 27 lições, esta é a 27ª, é a penúltima lição que vou dar e a penúltima aula aqui neste capítulo, que são as 12 oficinas. Já agora, para vos dizer que são capítulos de uma obra, que é a Oficina 10, portanto, o Parlamento. O Parlamento da Oficina 10 é, portanto, um livro de programação neurolinguística com o conjunto das 48 leis sob a forma de 28 lições aqui, mas que são bastante mais no livro. O livro tem cerca de 50 lições, portanto eu aqui trago mesmo só para os 28 dias de Capricórnio, uma vez que resolvi dar este webinar extenso com 29 lições e trazer-vos aqui um bocadinho também, digamos, uma amostra daquilo que vocês depois podem ler e aprofundar. Esta lei que hoje aqui trazemos, ou este aspecto das 48 leis do poder e das 59 leis que eu enuncio no meu programa completo do político de topo, o PPT ou MPT, o método político de topo, tem muito a ver aqui com a questão de manter-se de alguma forma imaculado naquilo que são as intenções e as visões que os outros tenham de vocês, ou seja, manter as mãos limpas e jogar com a necessidade e a crença dos outros. Portanto, como criar poder através da manipulação da fé, da emoção, dos símbolos, ou seja, projetar uma imagem que acaba por ser muito mais benéfica do que aquilo que é a vossa própria realidade, mas a partir da qual vocês conseguem manipular a informação e chegar aos vossos próprios objetivos. Portanto, a ideia é esta, manter as mãos limpas e jogar com a necessidade da crença dos outros e fazer uma manipulação baseada na fé, na emoção e nos símbolos que vocês consigam, no fundo, aqui interpretar e reinterpretar no contexto e na ligação com os outros. Basicamente é isto que eu vos queria aqui trazer. Então, esta lição número 28 e que tem a ver aqui essencialmente com a análise, aliás, lição 27, que tem aqui a ver com uma análise do texto do Maquiavel e do Robert Greene, no Maquiavel, o Príncipe e as 48 leis do poder de Robert Greene, e então aqui é importante olhar para os textos e estudá-los, explorá-los, para oferecer a causa emocional e vazia da lógica de poder e de como é que esta se gera. Ou seja, o texto explora como oferecer uma causa emocional e vazia, ou seja, basicamente uma causa emocional vazia de lógica, para depois poder gerar poder. Ou seja, como é que nós trabalhamos as emoções e o aspecto emocional, cá está a inteligência emocional, a fraqueza da inteligência emocional do outro, para pôr ao serviço da nossa própria agenda e interesse. Portanto, é com promessas e rituais, e assim fazemos a mobilização das pessoas em torno de uma nova fé, de uma nova ideologia, de uma nova visão de vida e de mundo, criando controle emocional e social. No fundo, é aqui a base essencial do que é que se pretende extrair aqui da 27ª lei do poder, que tem a ver essencialmente com manipulação e crenças dos outros, a manipulação das crenças para levar os outros, digamos assim, a seguir a nossa própria agenda e objetivo dentro daquilo que é a manipulação de poder. Então, a ideia de relacionar esta temática que eu trago hoje, que é como usar, no fundo, a crença do outro, as crenças limitantes, aquilo que são as próprias projeções do outro, como um método, digamos assim, uma forma de chegar aos nossos objetivos, não é? No fundo, usar as crenças dos outros para depois trabalhar isso para aumentar o poder, manter o poder e controlar. Então, a ideia aqui, porque toda esta ideia da política e do serviço público tem a ver com controle e domínio, tem a ver essencialmente com a forma como os líderes populistas e os regimes autoritários manipulam a fé popular para mobilizar as massas. E isto é a relação com a ciência política. Ou seja, isto é muito comum estudar, sobretudo naquilo que são o estudo, digamos, das organizações políticas não democráticas e não baseadas em eleições,
e aqui há muito essa ligação. Nas relações internacionais tem mais a ver com a propaganda ideológica e com o aproveitamento dessa mesma propaganda ideológica para a criação de narrativas essas que acabam por estar ao serviço de determinados interesses ou determinados objetivos de Estados mais fortes, que jogam então com a fragilidade ou a falta de coesão de Estados mais fracos para depois justificar ações de domínio estatal que levam, digamos assim, a fortalecer a sua própria mão em termos de influência política e de influência diplomática relativamente a esses Estados mais fracos e construindo assim estratégias eficazes de domínio. Como é que isto se relaciona com as 48 leis do poder de Robert Greene? Portanto, esta ideia de usar a crença política dos outros ao próprio serviço, ao nosso próprio serviço. Esta ideia da crença encontra-se logo na Lei 6, não é? Chamar a atenção a todo o custo, ou seja, tornar-se popular, ou seja, ter uma imagem popular, uma imagem que atrai e leva os outros atrás, é de certa maneira chamar a atenção a todo o custo. Isto tem tudo que ver com trabalhar as crenças, no fundo estamos aqui também no trabalho de crença. Jogar com a necessidade da crença, é a Lei 27, esta está diretamente ligada com o que estamos aqui hoje a tratar, não é? Portanto, esta é a lei que estamos a tratar hoje, a Lei 27, que é jogar com a necessidade da crença. Ou seja, todas as sociedades, as organizações sociais e políticas precisam de acreditar em algo, precisam de alguma forma ter algo a que se conectarem. E isto é uma fraqueza, um vício, uma dependência, e aqui nós, a nível desta oficina, trabalhamos muito com vícios e dependências, não só os nossos, como também os dos outros. Ao admirar os nossos, sabemos como manipular os dos outros e, no fundo, trazer estas necessidades de crença e de ter, digamos assim, uma necessidade social e política de ter algo a que acreditar e aderir, por não acreditar em si próprio, é jogar com essa necessidade de crença. É esta regra da política, esta, no fundo, esta 27ª lei do poder que estamos aqui a analisar. Depois outra lei do poder que também aqui é muito importante e está interrelacionada é descobrir o ponto fraco de cada um, e também a lei 48, já aqui falámos muitas vezes e está sempre ligada a quase todas as leis, que é ser imprevisível. Portanto, chamar a atenção a todo o custo, jogar com a necessidade da crença, que é a própria lei 27, descobrir o ponto fraco de cada um e ser totalmente imprevisível, e isto traz-nos aqui a conexão ao livro das 48 leis do poder de Robert Greene. Onde é que encontramos conexão com o Príncipe de Maquiavel? Sobretudo aqui em 3 dimensões, ou em 3 capítulos dessa mesma obra da Idade Média. Então, esta obra do Príncipe de Maquiavel tem no seu capítulo 18 o seguinte princípio, a ideia de que o príncipe deve inspirar a devoção mesmo sem ações concretas, ou seja, de que deve ter não só a ideia do culto, que já aqui falámos anteriormente, numa outra lição do poder, mas esta 27ª lição do poder, de ter que haver crença, tem muito a ver com isto, inspirar a devoção mesmo sem ações concretas, ou seja, ele ser visto como uma figura que é messiânica, uma figura salvífica, uma figura que de alguma forma vem trazer a redenção e, digamos assim, a evolução espiritual das massas. Depois, no capítulo 19, muito uso da fé para evitar o desprezo, ou seja, a fé cria respeito, a fé cria de alguma forma uma veneração que pode ser usada sobretudo quando há pontos fracos no príncipe, para que seja evitado o desprezo das massas em relação ao príncipe, ou seja, o seu total descrédito. Então a fé e a crença em algo superior que é manipulado e associado à figura salvífica do próprio príncipe é aqui um aspecto também muito importante, vem no capítulo 19. Já no capítulo 24 vem a questão da adaptação, que vemos que é importante em Robert Greene, é a 48ª lei, mas que também aparece aqui no capítulo 24 e tem a ver com adaptar-se criando causas novas, ou seja, ser capaz de trabalhar determinadas crenças antigas e ressignificá-las para depois lhe dar uma nova força e envolver na mesma essa massa popular que segue o príncipe. Exercício prático, criar uma causa. Aqui trago o exercício prático desta lição 27, portanto, defina uma causa emocional. Este aspecto é muito importante. A causa que você vai aqui trabalhar e alicerçar não é uma causa, digamos, do ponto de vista racional. Não é uma causa racional, não tem a ver com princípios e causas políticas. Tem a ver essencialmente com uma causa emocional, com algo que liga ao emocional. E repare como, por exemplo, muitas causas que são dadas como causas racionais, na verdade não são. Pensemos no caso da imigração, pensemos no caso da nacionalidade, pensemos no caso, digamos, da alteração da lei do trabalho. Tudo isso tem a ver muito mais, porque, repare, nós estamos a falar ainda assim de uma situação em que a imigração é justificada, atende às dificuldades. Estamos a falar de uma época de pleno emprego e estamos a mudar as leis essenciais do trabalho e estamos a mudar a lei da nacionalidade.
Ora, estas duas causas são causas muito mais emocionais, de um medo que é estabelecido irracionalmente a partir do receio que os cidadãos autóctones de Portugal têm, digamos, da vinda de estrangeiros. Então, define-se uma causa emocional, criam-se rituais simbólicos e um discurso poderoso, que foi o que fez o Chega. Apresenta a ideia e observa o engajamento. E à medida que a ideia é trabalhada, ela vai sendo cada vez mais desenvolvida. Por exemplo, isto não é o Bangladesh, determinados bordões ou expressões, etc., que ajudam a cimentar. E isto refina, digamos assim, conforme a reação emocional do público. Isto é o exercício prático que eu quero que vocês façam, ou pelo menos analisem como certos políticos o põem em prática. Comunicação e estratégia. Use aqui palavras fortes de entusiasmo constante, ou seja, tente aqui manter, digamos, forte aquela forma de comunicação que você deve trazer. Evite lógicas excessivas, foque em emoção, esperança e identidade coletiva. Depois repita e incorpore os rituais por 90 dias. Portanto, usar palavras fortes e de entusiasmo constante. Evita a lógica excessiva, focando em emoções, esperança e identidade coletiva. E depois repetir e incorporar os rituais por um período de 90 dias. Ok? Basicamente é isto. Finalmente, em conclusão, qual é que é o poder que aqui estamos a trabalhar? O poder que aqui estamos a trabalhar é essencialmente o poder que nasce da manipulação simbólica e emocional, perceber que há uma dimensão do poder que é muito mais ligada aos sentimentos, emoções e à visão que temos da realidade do que propriamente da realidade como ela é, e que, portanto, tudo isto é um poder que nasce desta manipulação simbólica e emocional. Quando nós estamos à frente de uma organização ou quando trabalhamos um determinado conjunto de princípios e valores que queremos implementar, estamos a atuar dentro desta manipulação simbólica e criamos uma espécie de ideologia oculta. Como líder, ser capaz de criar rituais, despertar crenças e mobilizar a fé é algo importante. Crie um hábito de criar este tipo de manipulação simbólica e emocional e faça isto por 15 dias, reflita 15 dias, volta a fazer outros 15 dias, reflita 15 dias, volta a fazer 15 dias e reflita. Num total de 45 dias mais 45 dias, um total de 90 dias, durante aqui um trabalho permanente e contínuo nesta criação de crenças. Espero que tenham gostado desta lição 27, voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.